Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar a carta de Judas. E hoje vamos comentar o versículo 9, que diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então Judas vem tratando dessa situação ali de falsos mestres, os mestres gnósticos que traziam ensinamentos contrários à palavra de Deus para o meio do povo ali, o povo de Deus. Por exemplo, dizendo que Jesus não veio em carne, era só espírito, parecia ser de carne. E também tratavam Jesus como um Deus menor, como um Deus com D minúsculo, e transformavam a graça de Deus em motivo para pecar. Então traziam promiscuidade para o meio do povo de Deus. Então Judas, na sua carta, está tratando com essas pessoas, tratando para o povo ali, os leitores dessa carta, para prestarem muita atenção e realmente se afastarem desses mestres. E ele usa exemplos ali, né, anteriores, que eu falei já aqui algumas vezes, por exemplo, do povo de Israel que saiu do Egito e morreu no deserto porque não creram, os anjos rebeldes que abandonaram a sua habitação e estão presos até hoje, na escuridão com cadeias eternas reservados para o juízo, das cidades de Sodoma e Gomorra e circunvizinhas que foram destruídas pelo fogo, no castigo, na justiça de Deus. E agora Judas, nessa continuação desses exemplos, está usando uma história muito forte no meio do povo de Deus. Você lembra que no versículo 8, ele disse: esses mestres vituperavam as autoridades, eles falavam mal das potestades, isso é, eles denegriam os seres celestiais, os anjos de Deus. Por isso que ele já começa esse versículo 9 dizendo: mas o arcanjo Miguel, tá entendendo? Estão trazendo, fazendo já uma ligação do versículo 8 com o versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, isso é, Miguel, que significa quem é como Deus, que ele era um príncipe dos anjos ali, né? O Miguel aparece várias vezes ali no Velho Testamento, né? O seu nome ali, principalmente com Daniel ali, quando ele vem ajudar Daniel nas suas orações, né? Por isso que Judas usa essa passagem. Assim como Miguel, enquanto contendia com o diabo pelo corpo de Moisés, a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar palavra, juízo de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso é, assim como Miguel não usou palavra condenatória contra Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, isso é, assim esses falsos mestres iriam prestar contas com o Senhor, iriam prestar contas com Deus, com aquilo que eles estavam ensinando este povo. Como diz no versículo 8, esses falsos mestres vituperavam, falavam mal dos seres celestiais. Então não eram os seres celestiais que iriam jogar palavra condenatória contra esses falsos mestres, mas o próprio Senhor os iria repreender, iriam prestar contas com Deus. Esta passagem de Judas não tem em nenhum lugar da Bíblia Sagrada. Somente a morte de Moisés, ali em Deuteronômio 34, quando ele sobe no Monte Nebo, que ficava ali em Moabe, e Deus mostra para ele toda a terra de Israel. Então ali Moisés faleceu. Pode ser que Judas está citando um livro antigo, como a Assunção de Moisés, ou um escrito judaico, como o Testamento de Moisés, onde o texto diz que Miguel contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. Essa palavra contendia quer dizer disputava algo. É a mesma ideia que dizer assim: ó, não, isso aqui é meu, é meu. Então ambos diziam: é meu. Miguel dizia: é meu. O diabo dizia: é meu. Então por isso que eles contendiam pelo corpo de Moisés. O texto diz que quando eles estavam ali disputando o corpo de Moisés, dizendo: é meu, o Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás. Essa palavra pronunciar quer dizer aplicar algo a alguém. Então Miguel não ousou aplicar nada contra Satanás. E ousou quer dizer ser corajoso, ter audácia. Então Miguel sabia bem qual era a posição dele naquele momento, porque o diabo queria o corpo de Moisés e Miguel também. Mas Miguel sabia da sua posição. Ele não tinha autoridade
para declarar nenhuma condenação contra Satanás. Ele não poderia declarar nenhuma condenação contra Satanás. Isso só o Senhor poderia fazer. Por isso que Miguel o repreendeu em nome do Senhor. Adonai te repreenda. Essa palavra ele repreendeu quer dizer, avalie quem você é. Na verdade, estava dizendo, o Senhor conhece quem é você, Satanás. O diabo tinha legalidade para pedir o corpo de Moisés. Por quê? Porque Moisés era um assassino e havia desobedecido a Deus quando Deus mandou Moisés falar à rocha e Moisés bateu na rocha. Então, por isso que o diabo dizia que tinha legalidade sobre o corpo de Moisés. E Miguel não disse o contrário, ele simplesmente disse, o Senhor te repreenda, isso é, Deus sabe quem é você, diabo. A palavra Satanás quer dizer adversário e a palavra diabo quer dizer acusador. Então Miguel está dizendo, o Senhor te repreenda, Deus sabe quem é você, você não tem legalidade sobre esse corpo, porque Deus sabe quem é você. Então estava sendo cumprido ali, naquela situação, a justiça de Deus. Podemos pensar assim, Deus teve abuso de autoridade para não deixar Satanás pegar o corpo de Moisés, porque Moisés foi um assassino, foi um desobediente. Então Deus estava tendo abuso de autoridade. Não, Deus estava sendo justo. A palavra, como eu já falei, a palavra diabo quer dizer acusador. Então quando Miguel fala, o Senhor te repreenda, Deus sabe quem é você, Satanás, que você não tem legalidade para pedir esse corpo. Esse corpo pertence ao Senhor, porque a justiça de Deus está cumprida em Moisés. Porque se Satanás tivesse legalidade para pegar o corpo de Moisés, o Senhor deixaria, gente. Isso é muito sério. O diabo, quando vai diante do trono de Deus pedir pela vida de alguém, ele vai com provas seguras, com a legalidade de pedir pela vida daquela pessoa. Tá entendendo? Só que aí nós temos que fazer o quê? Usar a palavra de Deus para nos defender. Aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus deixou registrado, quando nós estamos orando todos os dias e pedindo a misericórdia de Deus sobre nós. Tá entendendo? Então o diabo foi lá, o diabo não estava mentindo ali diante de Deus, gente, mas ele usou da legalidade daquilo que Moisés tinha feito. Só que Deus, que é justo, não tem abuso de autoridade com Deus, Deus é justo. Deus disse para o diabo, eu sei quem você é, acusador. Eu sei o que você está fazendo, então você não tem autoridade sobre esse corpo. Por isso que Judas está usando esse texto, gente, para mostrar que esses falsos mestres, eles não tinham autoridade para ensinar aquilo ali. E eles iam prestar conta severamente com Deus. E novamente eu termino essa aula dizendo para você, preste muito atenção no que você se alimenta da palavra de Deus com outras pessoas. Preste muita atenção no prato que está sendo colocado para você. Sempre leia, compare com a Bíblia Sagrada os ensinamentos que estão trazendo para você. Compare com as Escrituras. Veja se tem base bíblica, se estão usando o contexto e não só o texto. Pegam um versículo e separam de todo o contexto e criam uma doutrina. Veja bem isso. E, além disso, peça a orientação do Espírito Santo. Sempre seja humilde e sincero com o Espírito Santo e diga, eu não quero ser enganado, Espírito Santo. Eu quero estar no centro da tua vontade. Isso que estão me ensinando é de ti, vem do teu trono, tem base bíblica, é correto? Seja sincero com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar você, vai dar a direção certa para você. Porque Jesus mesmo disse em João capítulo 14, quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das minhas palavras. Então o Espírito Santo está aí para nos ajudar a não sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Até no próximo domingo, quando vamos comentar o versículo 10. Fiquem todos na paz. Tchau.